No vídeo de hoje, vamos responder a seguinte pergunta: quem foi mesmo Teófilo, citado no Evangelho segundo Lucas? E iremos responder a esta pergunta embasados em nada mais, nada menos que o comentário do padre Mato Soares. O padre Mato Soares viveu no século XX. Foi um sacerdote católico português, reitor e professor do seminário Nossa Senhora da Conceição e pároco da paróquia também de mesmo nome, Nossa Senhora da Conceição, em Porto, Portugal, Diocese de Porto. O padre Mato Soares foi responsável pela tradução de várias obras católicas, especialmente a tradução da Bíblia Sagrada, da Vulgata Latina, que foi traduzida do hebraico e grego para o latim por São Jerônimo. Então, o padre Mato Soares traduziu a Vulgata Latina para o português em 1930. Portanto, esta tradução da Bíblia Sagrada é a que mais se aproxima dos originais hebraicos e gregos do Velho e do Novo Testamento, respectivamente. A primeira edição desta tradução da Bíblia Sagrada, e por conseguinte as demais edições, receberam um grande apreço por parte do Papa Pio XI. Nós estamos aqui falando da década de 20 para a década de 30 do século passado, o século 20. E há nestas edições todas uma mensagem de estima do cardeal Pacelli, que seria o futuro Papa Pio XII. Mensagem esta que se encontra logo no início de todas as edições desta obra do padre Mato Soares. Falo isso para vocês verem a importância desta obra. Bom, com relação ao Evangelho segundo Lucas, diz o padre Mato Soares: ao contrário dos outros evangelistas, São Lucas indica o destinatário da sua obra, que é um certo Teófilo. Aqui está então a pergunta que deu origem a este vídeo: quem foi Teófilo, para o qual Lucas escreve no prólogo do seu Evangelho? Nos seus comentários introdutórios e de rodapé, o padre Mato Soares diz: alguns comentaristas, exegetas, julgam que este nome Teófilo se refere a um simbolismo, pois, etimologicamente falando, ou seja, etimologia significa a origem da palavra. Etimologicamente falando, a palavra grega Teófilo vem do prefixo theo, que quer dizer Deus, e do sufixo philos, que quer dizer afinidade, afeição, amigo. Assim, para alguns, Teófilo é um recurso de linguagem que significa todo fiel amigo de Deus. Dessa forma, Lucas estaria falando para o povo de Deus daquela época, judeus e pagãos convertidos ao cristianismo. E continuou o padre Mato Soares: mas a maior parte, porém, dos comentadores, exegetas, considera Teófilo como um amigo e discípulo de São Lucas. No prólogo, o próprio evangelista manifesta qual foi a finalidade que se propôs ao escrevê-lo: expor ordenadamente a vida, milagres e ensinamentos de Jesus, a fim de que não só Teófilo, mas também os outros cristãos reconhecessem a verdade das coisas que a eles tinham sido ensinadas. Teófilo, portanto, é um nome próprio
que etimologicamente significa amigo de Deus, mas é nome do cristão ilustre a quem São Lucas dedicou seu evangelho. E o que confirma isso? A honraria, a reverência com que Lucas se refere a esse personagem. Está lá, em Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Muitos empreenderam, por em ordem, a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrever-te, por ordem, a sua narração, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Vejam, se Lucas tivesse referido ao povo de Deus como um todo, ou seja, a todo fiel amigo de Deus, ele não usaria esse pronome de tratamento. Excelentíssimo é tratamento dispensado a pessoas que pertencem às camadas mais altas da hierarquia social, ou seja, pessoas cuja excelência é do mais alto grau. E o povo de Deus naquela época era composto pelos mais pobres e que estavam à margem da sociedade, exceto uns poucos, como Jairo, chefe da sinagoga, José de Arimateia, Nicodemos, o centurião romano de Cafarnaum, etc. Para corroborar com o padre Mato Soares, temos também a nota de rodapé da Bíblia Ave Maria, que refere Teófilo como um personagem desconhecido. Chegamos ao final de mais um vídeo. Até o próximo, se Deus quiser.